Meu querido irmão e irmã, se você chegou até aqui é porque, mesmo na dor, ainda se lembra dos sonhos que Deus plantou em seu coração. Talvez alguém tenha tentado abafá-los, talvez você tenha se sentido sepultado, sem visão, sem ânimo. Mas Deus não desistiu de você. Ele sussurra ao seu espírito: não desista, não pare de crer. Ele conhece seu caminho tortuoso, mas está preparando suas asas para te levantar. Ainda que o mundo tenha tentado sufocar a vida, Ele soprou esperança em você. Por isso, levante seus olhos, enxergue além da escuridão. Deus está restaurando seus sonhos e devolvendo visão ao seu olhar. Amém. Comente se você está começando a perceber essa restauração. Senhor, neste momento venho clamar por todos aqueles que deixaram os sonhos morrerem, aqueles que foram feridos pela vida, decepcionados por pessoas e pelas próprias limitações. Tu sabes, Pai, o quanto essas almas se calaram, o quanto se esconderam atrás de sorrisos vazios. Mas hoje tua voz ecoa forte. Não desista, não pare de lutar, porque os teus sonhos, Senhor, são maiores que os nossos. Aquilo que um dia foi dado como perdido, tu és poderoso para ressuscitar. Aquilo que foi enterrado sob lágrimas, tu és poderoso para transformar em testemunho. Espírito Santo, sopra vida sobre esses corações agora. Onde há frieza, aquece. Onde há cinzas, faz nascer chamas. Onde há desilusão, planta esperança. Os teus sonhos não morrem. Eles são eternos, e mesmo que tudo pareça contrário, tu és o Deus que cumpre o que promete. Encoraja essa pessoa agora a se levantar, a crer novamente. Ela não está só. Ela nunca esteve só. Glorifique a Deus com suas palavras nos comentários. Escreva: eu creio que os sonhos de Deus ainda vivem em mim. Pai amado, sabemos que há momentos em que tudo à nossa volta grita que já não há mais solução. Os dias passam, os recursos se vão, e o coração se cansa de esperar. Mas o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando o Senhor sonha conosco, nada pode impedir o cumprimento da tua vontade. Ainda que tudo pareça parado, o céu continua em movimento. Tu trabalhas mesmo quando não vemos. Tu operas em silêncio, costurando cada detalhe com perfeição. Senhor, renova agora a força dos que estão à beira do caminho. Levanta os que já não conseguem orar, que apenas choram. Toca nesses corações, ó Deus, e sopra vida nova. Tu disseste que os teus pensamentos são mais altos que os nossos. Então, nos ensina a confiar. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando o chão parece ruir. Que os nossos olhos não se prendam às circunstâncias, mas às tuas promessas. Hoje declaramos: os teus sonhos não morreram. Eles continuam vivos, germinando no secreto, esperando o tempo certo para florescer. Se essa oração está falando com você, escreva nos comentários: eu não desisto. Deus está agindo por mim. Senhor, muitos têm vivido noites escuras da alma. Estão cansados de recomeçar, de esperar, de lutar por algo que parece nunca chegar. Mas o Senhor conhece cada lágrima derramada em silêncio, cada oração feita com a voz embargada, cada súplica escondida no travesseiro. E hoje, ó Pai, o Senhor nos lembra: os meus sonhos não morrem. Aleluia! O que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar. Nada está perdido em tuas mãos. Nenhum plano teu pode ser frustrado. Pai, renova a visão daqueles que só têm enxergado muros. Mostra os caminhos onde eles só veem portas fechadas. Ensina-os a esperar, não com ansiedade, mas com esperança. Coloca paz nos corações que têm se agitado e levanta os caídos com teu poder. Deus, reacende o fogo. Tira do coração essa sensação de abandono, essa ideia de que foi esquecido, porque o Senhor jamais se esquece dos seus. És um Deus de alianças e o teu tempo é perfeito. Levanta agora guerreiros e guerreiras que estavam adormecidos pela dor.
faz brotar vida, sonhos, visão. Sopra sobre os ossos secos, Pai, e transforma desertos em jardins. Se você sente esse renovo chegando até você, escreva com fé: eu creio que Deus ainda vai cumprir tudo o que prometeu, Pai. Como é precioso saber que os teus sonhos são mais altos que os nossos. Tantas vezes sonhamos pequeno, limitados pela nossa visão curta, feridos pelas experiências passadas. Mas tu, Senhor, sonhas grande. Tu vês além. Enquanto estamos olhando para as ruínas, tu já estás vendo o templo reconstruído. Enquanto achamos que tudo terminou, tu estás apenas começando. Porque os teus sonhos não são feitos de ilusões passageiras, mas de propósitos eternos. Deus, neste momento eu oro por cada vida que está se sentindo esquecida, por cada pessoa que acreditou, lutou, esperou, mas foi frustrada por homens. Senhor, mostra que não são os homens que seguram os teus planos. Mostra que quando o Senhor decide agir, ninguém pode impedir. Toca neste coração agora e diz: ainda não acabou, eu estou contigo. Pai, ajuda-nos a não desistir no meio do caminho. Que mesmo quando estivermos fracos, possamos continuar crendo. Que mesmo chorando, continuemos adorando. Pois sabemos, se os teus sonhos nos moverem, mesmo as maiores tempestades não poderão nos parar. Se você sente que Deus está restaurando seus sonhos agora, escreva nos comentários com fé: os sonhos de Deus ainda estão vivos em mim, Senhor. Sabemos que os teus sonhos não estão presos ao tempo, à idade ou às limitações humanas. Tu chamaste Abraão na velhice, restauraste a sorte de Jó quando tudo parecia perdido. Levantaste José do cárcere ao palácio. Por isso hoje, Pai, eu oro por aqueles que acham que o tempo deles já passou, por aqueles que ouviram do mundo: agora é tarde demais. Mostra a essas vidas que Tu és o Senhor do tempo e que nenhum relógio atrasa o cumprimento das Tuas promessas. Espírito Santo, entra agora nesses corações cansados. Apaga toda voz de desânimo, toda mentira que diz que não dá mais. Ensina-nos a esperar com fé, a descansar na certeza de que o Teu plano é perfeito. Mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando as portas não se abrem, mesmo quando todos dizem não, nós escolhemos ouvir o Teu sim. Deus, se há algo em nós que ainda nos impede de viver os Teus sonhos, medos, traumas, mágoas, pecados ocultos, mostra-nos e nos ensina a entregá-los no Teu altar. Queremos ser vasos moldados por Tuas mãos, prontos para viver algo novo. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva com sinceridade nos comentários: Deus, me prepara para viver os Teus sonhos. Pai amado, muitos dos Teus filhos caminham com o coração ferido porque confiaram em sonhos que não vieram do Senhor. Sonhos que foram plantados por expectativas humanas, por comparações, por pressões externas, e agora carregam frustrações profundas. Mas hoje, Senhor, queremos abrir mão de todo sonho que não nasceu no Teu coração. Queremos entregar os nossos planos, ideias e caminhos, para que os Teus pensamentos, que são mais altos, prevaleçam sobre tudo em nós. Jesus, que cada pessoa aqui aprenda a dizer: seja feita a Tua vontade e não a minha. Ensina-nos a amar os Teus sonhos mais do que os nossos desejos. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Pois sabemos que os Teus sonhos não são apenas para nos fazer sorrir, eles nos santificam, nos transformam e nos conduzem à eternidade contigo. Deus, visita agora cada vida que está entre a dor e a dúvida. Renova a fé, que essa pessoa saiba: se o Senhor tirou algo, foi porque tem algo muito melhor para entregar. Se o caminho foi fechado, é porque um novo trajeto está sendo preparado. Se você crê que os sonhos de Deus são melhores que os seus, escreva nos comentários: Senhor, os Teus sonhos são maiores e eu confio. Meu Deus, em meio a tantas batalhas que enfrentamos, às vezes nos sentimos tentados a parar.
Parece mais fácil desistir do que continuar lutando. Mas, Senhor, é justamente nessa hora, quando pensamos que não há mais saída, que o Senhor entra com o teu poder. Tu és o Deus que opera no impossível, que ergue o caído, que restaura os pedaços espalhados. Quando todos dizem acabou, o Senhor diz, eu começo agora. Espírito Santo, levanta os abatidos, fortalece os cansados e sopra agora a esperança sobre aqueles que perderam a alegria de viver. Reacende a chama dos que deixaram seus projetos de lado, dos que enterraram sonhos por medo de sofrer novamente. Deus mostra que ainda há um propósito, que nenhuma lágrima foi em vão, que cada espera gerou maturidade, e que o tempo do cumprimento está mais perto do que imaginamos. Assim como a canção diz, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Nós declaramos com fé, queremos viver o que o Senhor sonhou, ainda que nos custe sair da zona de conforto, ainda que tenhamos que recomeçar. Se essa oração está trazendo força para o seu coração, escreva nos comentários. Deus, me dá coragem para sonhar de novo. Senhor, em um mundo tão marcado pela pressa, pela comparação e pela pressão do sucesso imediato, é fácil olhar para os lados e pensar que estamos atrasados. Mas a tua palavra nos lembra, tudo tem o seu tempo determinado. Não estamos atrasados, estamos no teu tempo. E os teus sonhos não se cumprem com base no relógio humano, mas no compasso perfeito da tua vontade. Pai, hoje te pedimos que nos livres da ansiedade que rouba a paz, que nos afasta da oração e enfraquece a fé. Que nossos corações sejam alinhados com o teu coração. Que o nosso hoje seja marcado por confiança e entrega, mesmo que ainda não vejamos o amanhã. Que possamos declarar com ousadia: os sonhos de Deus jamais morrem, mesmo quando tudo parece sem vida. Ajuda-nos a crer sem ver, a esperar sem murmurar, a continuar, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz para parar. Porque maior é o que habita em nós do que tudo aquilo que tenta nos paralisar. Tu és o Deus que cumpre promessas. Tu és o Deus que transforma fins em começos gloriosos. Se essa palavra falou com você, escreva com fé nos comentários. Eu espero no tempo de Deus e creio nas suas promessas. Pai amado, chegamos ao fim dessa oração, mas não ao fim da tua obra em nós. Cremos que os teus sonhos continuam vivos, pulsando dentro do nosso espírito. Mesmo que pareçam adormecidos, mesmo que pareçam distantes, eles estão sendo guardados por ti e no tempo certo florescerão. Senhor, não permitas que o medo enterre aquilo que o Senhor mesmo plantou. Te pedimos agora em nome de Jesus, reacende a paixão em nossos corações. Dá-nos ousadia para sonhar teus sonhos. Que cada pessoa que chegou até aqui sinta o renovo do teu espírito. Que a chama volte a arder, que a visão volte a clarear e que o som da tua voz seja mais alto do que qualquer voz de dúvida ou derrota. Senhor, que nenhum dos teus filhos viva abaixo do que foi planejado no céu. Que todos cumpram a missão que foi escrita por tuas mãos. Queremos viver os teus sonhos, não os nossos. Queremos trilhar teus caminhos, não os atalhos do mundo. Porque teus sonhos, ó Pai, são eternos, e tudo o que vem de ti vale a pena. Se essa oração falou profundamente com você, declare nos comentários com fé: eu creio. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra, compartilhe agora com essa pessoa. E escreva o nome de alguém que você quer ver abençoado por Deus. Que o Senhor te cubra com paz, renovo e esperança. Em nome de Jesus, amém.